Pessoal, aí sim, vamos falar hoje sobre FMEA, Failure Mode Effect Analysis. FMEA é uma ferramenta, né? Quando utilizar o FMEA? FMEA é uma ferramenta de modo de previsão de falha, ou seja, é uma ferramenta de previsão. É uma das poucas ferramentas quali quantitativas que a gente conhece. A própria concepção do FMEA é para que ele seja utilizado para algo que vocês através de um brainstorming, mas algo que você prevê que pode ocorrer, não aquilo que ocorreu. Por isso, quando utilizar, sempre que você não tem uma situação atual. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Primeiro passo, pessoal, é sempre deixar claro que se você tem uma ferramenta de previsão, não é para você utilizar com ocorrências atuais. Quando você tem uma ocorrência atual, você deve fazer a sua análise de falha através de outras ferramentas. Você tem, por exemplo, o FTA, você tem ferramentas como matrizes, GUT, matrizes, o próprio Spot pode ajudar um pouco nesse sentido, mas você tem ferramentas atuais de estudo e análise de falhas, principalmente análise estatística dos dados da ocorrência, como o que causou, por que causou, quais foram os efeitos que são reais, que aconteceram. Então, o FMEA não cabe nesse tipo de análise de falha, porque é uma previsão. O próprio conceito, como eu iniciei o vídeo falando, foi quando ele foi feito na NASA para prever o que podia dar errado em construir um foguete, levar o homem para a Lua e trazer de volta. Então, o FMEA é um método de previsão de falha para você analisar esses efeitos, esses modos de falha, essas causas de algo possível e não de algo real. Essa é a grande diferença. O FMEA é uma ferramenta muito bacana. Eu sou um cara mais tradicional. Eu gosto do modelo, né, do formato, do template, que é padrão universal. Esses templates modernos, que são meio, eu não diria customizados, mas abreviados, eles mais confundem do que o ajudam. Do que me ajuda, né? Melhor dizendo, propriamente dito. O que acontece? Até os anos 2000, você tinha realmente formulários padrões para FMEAs de produto, FMEAs de processo, FMEAs de serviço. Hoje não. Hoje você usa o mesmo template. Por que não abreviá-lo? Porque você corre um risco muito grande na hora de encaixar dentro das caixinhas, confundir o que é modo de falha, o que é causa, o que é efeito, o que é consequência imediata. Porque na hora de pontuar o RPN, que é o número de prioridade de risco, você corre justamente esse risco de pontuar errado. Por conta dessa confusão de conceito. Enfim, é uma coisa que mais atrapalha, ao meu ver, do que ajuda. Além do que, o template universal é universal. Em qualquer lugar do mundo é utilizado da mesma forma. No Brasil, né, como tudo, a gente tem mania de tentar melhorar, abreviar algo que você não conhece, algo que é novo. Utilizem o FMEA, utilizem o padrão, utilizem a ferramenta da forma correta para ajudar a prever algo que possivelmente pode ocorrer. Tanto é que quando eu estou dando a mentoria para os belts, né, no caso de Yellow Belts, por exemplo, eu uso o FMEA como ferramenta de controle e de gerenciamento da rotina. Uma vez que eu consegui padronizar, achar o melhor padrão do processo, o que pode tirar esse processo desse melhor padrão? FMEA pode ser uma boa ferramenta de controle. No caso de Green Belts, eu sempre aconselho, por exemplo, quando você tem variáveis, os X's lá, as famosas causas, que você não tem dados históricos para fazer estatística, ou não tem como coletar esses dados históricos num curto período de tempo, para não atrapalhar o segmento, o desenvolvimento do projeto, usa o FMEA. Não vou deixar de trabalhar essas causas porque eu não consigo analisar estatisticamente. Mas a estatística é sempre o melhor caminho para uma tomada de decisão diferenciada, além daquilo que você já conhece. E no caso de Black Belts, o FMEA também pode ser tanto uma ferramenta de controle como uma ferramenta específica para aqueles X que são os outliers. São aquelas causas especiais de variação que raramente
possuem dados históricos sobre elas. Então, o FEMEA ele tem utilizações diversas, mas sempre de previsão, nunca de fazer uma análise de falha de algo que aquilo que já ocorreu. Se algo já ocorreu, eu já tenho a falha, eu já tenho o modo de falha, eu já tenho as causas, eu já tenho o cenário. Então eu vou estudar esse cenário, não preciso prever algo que aconteceu. Um outro ponto interessante é que eu vejo também algumas utilizações de FEMEA como ferramenta basilar para planejamento estratégico. Ok, pode funcionar. É complexo, não é fácil, exige um tempo muito grande para o desenvolvimento correto da ferramenta e principalmente para a utilização dela para tomada de decisão. Mas é uma opção, se a empresa, se as pessoas, se os belts, se os engenheiros, enfim, quem for fazer a ferramenta tiver esse tempo, ok. Qual que é o problema? Fazer sozinho. Se você faz uma ferramenta que o próprio nome já começa como qualitativa, não existe ferramenta qualitativa sozinho. Ferramenta qualitativa é justamente para você pegar o conhecimento do processo, das pessoas envolvidas naquelas atividades e trazer para dentro da ferramenta. Se você coloca algo, né, sozinho no papel, só está tirando da sua cabeça e colocando ali. Não agrega valor. Não chega em lugar nenhum diferente. Vai chegar no mesmo. Por isso que a gente vê tantas reuniões aí, né, de análise de falha acabarem com as mesmas soluções. São causas genéricas, soluções genéricas que vão dar resultados, desculpa, pífios, medíocres. Que é o quê? Dar treinamento, criar procedimento. O FEMEA não foi feito para isso. Né? O FEMEA ajudou a prever o que podia dar errado e levar o homem para a Lua. Mesmo que algumas pessoas não acreditem nisso, é só para mostrar a dimensão da ferramenta. Né? Tem um filme, inclusive, que configura isso muito bem. O Apollo 13 mostra o cara utilizando o FEMEA porque foi a expedição que tudo que podia dar errado, deu errado. Então ele ajuda a prever as soluções possíveis para tentar trazer aquelas pessoas com vida dentro de um cenário caótico. Né? Então, muito cuidado com a utilização da ferramenta, mas é uma ferramenta excelente. Existem várias referências bibliográficas, existem vários filmes que mostram o FEMEA. Existem várias situações no dia a dia que a gente pode usar o FEMEA como uma ferramenta de brainstorming, mas nunca para uma análise de falha real. Essa é a mensagem do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, né? Dá o joinha aí, gostei ou não gostei, inscreve no canal, principalmente. Compartilha o vídeo, manda dúvida, manda algum tipo de crítica para a gente poder debater. Eu estou sempre à disposição e serão muito bem-vindos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.